Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construíram os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas conta disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Ari, amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante de uma palavra bem pequenina, que é a fé. Segundo o Catecismo, a fé é um dom infuso, é uma revelação que Deus dá a nós e por isso nós cremos nele. Mas a fé sempre foi um desafio para muitos na história da salvação. Um desafio, eu digo, não que seja impossível, mas que a gente bloqueia, a gente não quer acreditar. O evangelho que nós ouvimos, e deparamos com esta situação em que Jesus interpela os seus, dizendo que vocês enfeitam o túmulo dos profetas, no entanto, vocês concordam com seus pais que o mataram, os profetas, e mesmo que vocês digam, se fôssemos nós naquela época não teríamos feito o que nossos pais fizeram, mas eles vão repetir a mesma medida dos pais dele, porque vocês viram que no final do evangelho, eles tramavam contra Jesus, buscavam uma forma de pegá-lo, de condená-lo, e é o que vão fazer no final. São pessoas religiosas, são pessoas que conhecem a lei. Primeiro, o tratamento com os túmulos dos profetas, que vão fazer com Jesus a mesma coisa. Depois, com o conhecimento da lei, o conhecimento das Escrituras. Você tomasse a chave das Escrituras, quer dizer, da lei. Eles conhecem a lei, sabem a lei, exigem do povo a lei, mas eles mesmos não vivem a lei. Portanto, eles não entram e não deixam os outros entrarem. É terrível nós pensarmos que existe um caminho para se fazer, uma estrada a se percorrer de vida, mas tem quem sabe e não deixa entrar e também não entra. Então essas duas situações que estão em volta de Jesus é que vão condená-la. Por isso que eles procuravam toda e qualquer palavra para justificar uma condenação, para justificar alguma coisa contra ele, quando era para ser o contrário. Ele, como o Messias, o enviado do Pai, eles deveriam também crer, aceitar Jesus, para poder
não mais maltratar os profetas e não mais fechar, né, a chave do conhecimento da lei e da salvação e deixar as pessoas entrarem. Seria resolvido dessa maneira, mas o endurecimento do coração e o endurecimento da mente, né, vamos dizer assim, faz com que nós, enxergando, não vejamos. É como a verdade hoje. O que é verdade hoje? No meio de tanta mentira, existe sim a verdade. E se nós estamos em Deus, nós conseguimos enxergá-la e vivê-la com tranquilidade. Mas muito cuidado. O apóstolo, na primeira leitura que nós ouvimos, nos deixa bem claro que a salvação não é o cumprimento da lei, a exigência do cumprimento da lei, mas sim pela fé em Jesus. A fé é a adesão nossa a Deus. Não é uma adesão só intelectual, mas é uma adesão pessoal, uma adesão do fundo da nossa alma. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, aceito Jesus como o enviado de Deus, aquele que veio redimir dos meus pecados, para que eu tenha vida e vida em abundância. E quando eu creio em algo ou em alguém, eu me deixo conduzir por ele. É isso que Paulo, na leitura, está a dizer a nós, que nós não fomos salvos pelas obras bonitas que nós fizemos, por termos cumprido a lei, como os judeus exigiam que cumprisse a lei, mas nós fomos salvos por bondade e misericórdia de Deus, por graça. A palavra que Paulo mais usa é a palavra graça. Nós fomos salvos por graça, quer dizer, de graça. Não foi porque eu fiz penitência, porque eu jejuei, porque eu rezei tantas coisas que eu fui salvo. Não, eu fui salvo de graça. O Senhor me salvou de graça. Por isso que tudo é graça de Deus, Paulo vai dizer isso. Agora, aqueles que creem em Jesus, que foram salvos dos seus pecados, libertos dos seus pecados pela graça de Deus, deve, na sua caminhada de vida, viver essa graça. Porque se eu aderir àquele que é o Salvador, o Libertador, cujo sacrifício na cruz me libertou da condenação eterna, a minha vida se torna diferente. Aí eu não vivo mais os mandamentos por causa da lei. Eu vivo os mandamentos porque eu amo a Deus. Olha a vida dos santos. Eles são chamados santos por quê? Porque quando conheceram Jesus, abandonaram a vida de pecado que tinham e começaram a viver como filhos e filhas de Deus, como homens e mulheres que fogem do pecado, evitam o pecado. E aí tem sentido, né, toda a mortificação, toda a vida de oração, de busca de comunhão, de busca de intimidade com Ele, porque dos nossos pecados o Senhor já nos perdoou. Então cabe a nós vivermos a vida nova que Ele veio trazer. E Paulo, nessa carta, não tenta colocar no coração dos seus ouvintes que a libertação que Deus nos deu é gratuita. Foi por graça que nós fomos salvos, não foi pelas obras. Porque os judeus tinham a lei, observavam a lei, cumpriam a lei. Só cumpriam a lei, né? Ia pagar o dízimo que tinha de pagar, mas Jesus vai mostrar na caminhada do Evangelho, né, o que tinha dentro do coração deles. Ao passo que aquele que adere pela fé a Jesus, já modifica o seu coração, já começa a transformar o seu coração, porque acredita naquele que me salvou e me salva e continua me salvando. Por isso a minha vida se renova. É importante que nós levemos as pessoas a fazer essa experiência do encontro pessoal com Jesus,
para que, conhecendo, sabendo da vontade de Deus e sabendo que Ele morreu por nossos pecados, nós começarmos uma vida nova com Ele, não mais como escravos do pecado, mas agora como quem vive na graça, como quem vive na bênção de Deus, como quem busca aquilo que é justo, que é correto, que é digno, que é honroso. O desejo de Deus, meus irmãos, é que nenhum de nós se perca. Quanto aos nossos pecados, por graça, Deus nos salvou. Agora compete a cada um de nós, sabendo disso, vivermos a vida de filhos e filhas de Deus. A Ele seja dado a honra, a glória e o louvor pelos séculos sem fim. Amém.